Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quarta-feira, 18 de maio de 2022, teremos 10 palpites, dia cheio, pois a gente tem um dia bem movimentado, com jogos na final da Liga Europa, muitos jogos na Libertadores, Sul-Americana e MLS. Mas antes da gente começar, já vai se inscrever no canal, já deixa o seu like e ative as notificações. Então bora galera, que hoje tem muito time brasileiro bom em campo e jogo muito interessante. Então vamos, primeiro jogo do dia, Frankfurt e Rangers. Jogo que vale a final da Liga Europa, jogão entre a equipe alemã do Frankfurt e o Rangers lá da Escócia. Jogão que eu acredito que deve ter uma tendência de gols, até porque a gente está falando de uma final em um campo neutro, com duas equipes que fizeram boas campanhas. O Frankfurt principalmente eu acredito que deve ser uma equipe mais forte nesse único jogo. Começa com um certo favoritismo por ter eliminado o Barcelona, o West Ham ter pegado um caminho mais complicado, mas o Rangers por sua vez também eliminou o Leipzig na semifinal, ou seja, um jogo muito bom, mas que eu vejo uma certa predominância aqui pro Frankfurt, mas o nosso palpite vai ser no mercado de gols, até porque a equipe do Frankfurt nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe teve ao menos 2 gols ou mais, já a equipe do Rangers nos últimos 5 jogos, em todas essas partidas também tivemos ao menos 2 gols ou mais. Não temos confrontos diretos entre essas equipes, mas pelo que elas vêm desempenhando, principalmente nos últimos jogos e nessa competição continental, eu acredito que o mercado de gols deve ter uma predominância. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, a odd está na casa de 1,55, é o nosso palpite para esse jogo. E eu vejo com muito bons olhos a possibilidade de ao menos 2 gols, porque a gente está falando de uma final em uma localização neutra, onde a gente vai ter a torcida, claro, de Frankfurt e de Rangers, mas um jogo muito mais aberto, um jogo que é final, vale taça e aquele negócio, quem abre o placar, a outra equipe tem que sair pro jogo, tem que se expor. Isso pode favorecer tanto o resultado de 2-0 ou mais, como um empate, fazer um jogo mais dinâmico, um jogo com muito mais gols. Espero que seja essa a tendência dessa final. O Frankfurt vem de 2 empates, nessa reta final da Bundesliga, e o Rangers vem dominando ali no cenário escocês, apesar de não ter sido campeão, é uma equipe muito forte. Então para esse jogo eu acredito que deve ser um jogo para gols, então mais de 2.0 gols, odd asiáticas, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para Frankfurt e Rangers. Passando agora para Palmeiras e Emelec, jogo dessa Libertadores, quinta rodada, onde a gente tem o Palmeiras em primeiro com 12 pontos, disparado, líder, classificado, sobrando nesse grupo, que tem o Emelec em segundo com 5 pontos. Jogo que deve ser mais uma partida para o Palmeiras dar uma goleada, a equipe sobra muito, é muito superior aos seus adversários, e tendo em vista também essa perspectiva, acredito que deve ser um mercado de gols para esse jogo. Lembrando também que o Palmeiras nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe teve 3 gols ou mais em seus duelos. Já a equipe do Emelec nos últimos 5 jogos, em 3 partidas também tivemos 3 gols ou mais. E no único confronto entre essas equipes válido por essa Libertadores, também 3-1 para o Palmeiras jogando no Equador. Então acredito que deve manter a tônica desse primeiro jogo entre essas equipes, por isso mais de 2.5 gols, a odd está na casa de 1,65, é o nosso palpite para esse jogo lá no Allianz Parque, porque a gente está falando de uma equipe que em 4 jogos já marcou 20 gols, uma média altíssima de gols. Vai pegar a equipe do Emelec, que tem 7 gols marcados e 6 sofridos, precisa ganhar ou ao menos pontuar com o Palmeiras em São Paulo para continuar ali sonhando com a classificação junto com a equipe paulista, mas o Palmeiras vem sobrando nas competições que vem disputando, são 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, classificado na Libertadores, na Copa do Brasil, com vitória no último jogo do Campeonato Brasileiro. Então acredito que o Palmeiras deve vencer mais um jogo e deve ser um jogo para gols, até porque a equipe do Emelec precisa pontuar. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,65 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para DC United e New York City, o atual campeão da MLS, jogando na casa do DC, onde a gente tem pela Conferência Leste o New York em sexto, com
17 pontos e o DC ali em oitavo com 13 pontos. MLS, para mim, praticamente é sinônimo de gol. E essas duas equipes vêm comprovando muito bem essa tendência. Até porque o DC nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do New York nos últimos 5 jogos, em 3 partidas também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em todos eles tivemos a presença de 3 gols ou mais, sendo que o último jogo acabou 6-0 para o New York, ou seja, tendência de jogo muito, mas muito movimentado. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,73, uma cotação muito boa para um jogo que tem uma tendência de ser muito movimentado. Lembrando também que o New York já tem 21 gols marcados em 10 partidas e 10 gols sofridos, enquanto a equipe do DC tem uma média mais parecida, 14 marcados, 15 sofridos. Ou seja, a gente tem uma equipe que marca muitos gols contra uma equipe que marca uma boa quantidade de gols, mas toma muitos gols também. É um jogo que tem essa predominância sim do mercado de gols, até porque o DC vem oscilando, vem de uma derrota e um empate, e o New York vem de 5 jogos sem derrota, são 4 vitórias e um empate. E não tem o que falar quando essas equipes se enfrentam, é um 6-0, 3-2-1 e um 4-1, ou seja, sempre jogos com muitos gols. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,73 é o nosso palpite para DC e New York City. Passando agora para New York Red Bulls e Chicago, jogo também dessa MLS, onde a gente tem pela Conferência Leste o New York Red Bulls ali em quinto com 19 pontos e pela mesma conferência o Chicago em último com apenas 10 pontos marcados até o momento. Outro jogo que eu vejo com uma boa característica para gols, até porque estamos na MLS e é um jogo de muitos gols. E lembrando também que o New York nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Chicago nos últimos 5 jogos, em todos eles tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 deles também tivemos 3 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro, senão mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,89, uma cotação muito alta para uma competição que tem uma tendência muito boa de gols. E a gente está falando do New York Red Bulls, quinto colocado, com apenas 1 ponto do líder, contra o último colocado dessa conferência. O último que já tomou 13 gols, marcou apenas 8 e vem de 5 derrotas seguidas. A última dentro de casa para o Cincinnati. Enquanto o New York Red Bulls já vem numa sequência melhor, são 5 jogos sem derrotas, são 3 vitórias e 2 empates, está a 1 ponto da liderança da conferência, vem marcando muitos gols, vem tomando alguns gols também, e o Cincinnati, por estar perdendo, também vem tomando muitos gols, tanto que os últimos 5 jogos são sempre jogos com 3 gols ou mais. Por isso eu acredito num jogo muito movimentado, com a pressão muito forte do Red Bulls, mas a equipe do Chicago, como é a maioria das equipes da MLS, também jogam, também pontuam, também fazem muitos gols. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,89 é o nosso palpite para esse jogo lá nos Estados Unidos. Passando agora para Philadelphia e Inter Miami, outro jogo dessa MLS, onde a gente tem também pela Conferência Leste a Philadelphia em terceiro com 20 pontos e o Inter Miami ali em 13º com 11 pontos. Mesma característica do jogo passado, uma equipe muito bem ali na parte de cima e uma equipe ali na parte de baixo, o que deve manter essa característica de gols, até porque também o Philadelphia nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe marcou gols e sofreu gols no mesmo confronto. Já a equipe do Inter Miami, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, também marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 duelos, apenas um a gente não teve, Inter Miami e Philadelphia marcando gols na mesma partida. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser ambas marcam. A odd está na casa de 2, o mercado está tendo até uma leve dificuldade acreditando que não seja um jogo para ambas, mas a gente está falando de um Philadelphia que já marcou 16 gols e tomou 9, praticamente o líder com 20 pontos dessa Conferência Leste, contra o Inter Miami, que já tomou 21 gols em 11 jogos. É o penúltimo colocado dessa conferência, vai jogar fora de casa, pega um Philadelphia que vem numa oscilação muito grande, são 4 empates e uma derrota nos últimos 5 jogos, mas sempre empates com gols, e na derrota também marcou gols e sofreu gols. Já a equipe do Inter Miami vem
com 2 jogos muito bem, venceu o Tormenta pela Copa e empatou com o DC. Mas ainda assim, eu acredito que deve ter uma predominância do Philadelphia, até porque joga dentro de casa. O Inter Miami não tá tão bem assim na parte de classificação, mas eu acredito que deve deixar o seu golzinho e quem sabe até uma vitória, por que não? Mas eu acredito que o mercado de ambas deve ser muito favorecido e quem sabe também até o over, porque a gente tá falando de um campeonato muito movimentado no mercado de gols. Por isso, ambas marcam odd na casa de 2, é o nosso palpite para esse jogo. Voltando agora para Libertadores, Tolima e América Mineiro, jogo da quinta rodada do grupo D, onde a gente tem o Tolima em segundo com 7 pontos e o América ali em último com apenas um pontinho, precisando muito vencer para continuar sonhando com Sul-Americana e não ser eliminado direto de todas as competições internacionais. E por isso eu acredito que deve ser um jogo para gols, até porque o Tolima nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe teve ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do América nos últimos 5 jogos, em 3 partidas também tivemos a presença de ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram no único confronto entre eles, que foi também por essa Libertadores, 3-2 pro Tolima naquela virada ali nos minutos finais, jogando em Belo Horizonte. Por isso eu acredito que deve manter também essa perspectiva. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para uma equipe do Tolima que joga dentro de casa, precisa vencer para continuar ali na faixa de classificação a próxima fase da Libertadores, e o América também precisa vencer para continuar sonhando ali com essa terceira posição e garantir a sua vaga na Sul-Americana, até porque classificar na Libertadores ficou muito complicado, tem 2 jogos e tá 6 pontos de distância do próprio Tolima, então tá muito complicado, mas uma Sul-Americana ainda é muito visível, é muito plausível. Pega a equipe do Tolima, que vem de 5 jogos sem derrotas, 3 empates e 2 vitórias, o América também vem muito bem, apesar de uma derrota para o Coritiba na última rodada do Brasileirão, mas eu acredito que é uma equipe organizada, uma equipe boa e que pode dar bons frutos ainda nessa temporada. Por isso, eu acredito que deve ser um jogo para gols, então mais de 2.0 gols. Mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para jogo na Sul-Americana, LDU e Defensa e Justiça, outro jogo aqui da quinta rodada, mas da Sul-Americana, válido pelo grupo F, onde a gente tem a LDU em segundo com 9 pontos e o Defensa ali em terceiro com 3 pontos. Classifica apenas um, é um jogo importantíssimo para a equipe equatoriana que vai jogar dentro de casa contra a equipe praticamente já eliminada. E tendo em vista os últimos jogos e principalmente o primeiro jogo entre essas equipes, eu acredito que o mercado de gols deve ter uma predominância, até porque a LDU nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Defensa e Justiça nos últimos 5 jogos, em 3 partidas também tivemos 3 gols ou mais. E no confronto que eu mencionei anteriormente entre essas equipes, também válido por essa Sul-Americana, 2-1 para a LDU jogando na Argentina. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser nessa perspectiva, mercado de gols. Então, mais de 2.5 gols, a odd está na casa de 1,76, é o nosso palpite para a LDU que precisa ganhar para continuar a caça ali do Atlético Goianiense por essa única vaga do grupo F, e o Defensa e Justiça acredito que não deve vir com tanta força, até porque está praticamente eliminado, tem 2 rodadas, as 2 equipes já têm 9 pontos, é quase impossível essas 2 equipes não pontuarem, então acredito que deve ser um jogo de muita pressão da LDU, que precisa vencer, que precisa pontuar, vem de 3 vitórias seguidas e sempre marcando bons gols, sempre tendo resultados elásticos, e pega a equipe do Defensa, que vem de uma eliminação ali no campeonato argentino pro Boca, mas que não tem tantas pretensões assim nessa Copa Sul-Americana, pode sonhar, mas é muito difícil, então eu acredito que deve ser um jogo muito mais tranquilo por parte do Defensa e com muita pressão da LDU, que pode favorecer o mercado de gols, até porque a gente vai ter muito espaço ali por parte da equipe equatoriana. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,76 é o nosso palpite para esse jogo lá no Equador. Passando agora para Santos e União La Calera, outro jogo dessa Sul-Americana, onde a gente tem pelo grupo C um confronto direto. O União La Calera é o primeiro com 8 pontos e o Santos é o segundo com 7 pontos, ou seja, o Santos precisa vencer para conseguir essa única vaga do grupo C. Pega o líder do grupo dentro de casa e isso deve favorecer com certeza o mercado de gols. Lembrando também que o Santos nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do União La Calera, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas também tivemos 2 gols ou mais. E no único confronto entre essas equipes,
também por essa Sul-Americana 1-1 jogando no Chile. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser também nessa perspectiva do primeiro jogo, mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,40, mas é aquele jogo com 10 minutos a cotação tá batendo 1,50 e recomendamos um momento de entrada. A gente está falando das duas melhores equipes do grupo. O Santos precisa vencer, a União La Calera praticamente pontuando contra o Santos, empatando ou vencendo, põe uma mãozinha na vaga. Então é muito determinante que o Santos vença esse jogo. Vem de uma derrota para o Goiás, onde pressionou muito, mas não conseguiu ter o resultado positivo. Vem bem no Campeonato Brasileiro e vem bem nessa Sul-Americana. Vencendo, então fica melhor ainda. Então eu acredito que o Santos deve sair para o jogo, mas pega uma equipe muito qualificada, que apesar de uma derrota para o Católica no seu campeonato nacional, é uma equipe boa. Tanto que está aqui na primeira posição, com poucos gols marcados, mas está na primeira posição e deve manter a tendência desse primeiro jogo entre essas equipes, onde ficou 1-1 jogando no Chile. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali mais ou menos, com 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para Santos e União La Calera. Passando agora para a Série B do nosso Campeonato Brasileiro, CRB e Londrina. Jogo vale pela 8ª rodada, onde a gente tem o Londrina em 13º com 8 pontos e o CRB em último com apenas 4 pontinhos. O CRB que não começou nada bem essa segundona do Campeonato Brasileiro, e tendo em vista essa perspectiva, eu acredito que o mercado de gols deve ser o predominante para esse jogo, como é característico também dessa Série B, um campeonatinho de 2 gols ao menos. Até porque também o CRB nos últimos 5 jogos, em todas as partidas, a equipe teve 2 gols ou mais em seus confrontos. Já a equipe do Londrina, nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 partidas tivemos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,50, uma cotação muito boa para duas equipes que estão ali meio baixo de tabela, que tem mais gols sofridos do que gols marcados, mas o CRB não vem numa sequência muito boa. Nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e apenas uma vitória. Tem troca de comando técnico, isso pode dar um ânimo ali na equipe de Maceió, pode vir com um novo gás, vai jogar dentro de casa contra uma equipe que também vem oscilando muito, vem de uma boa vitória sobre o Brusque jogando dentro de casa, mas até então era 4 jogos sem vitórias, 2 derrotas e 2 empates, ou seja, um jogo de duas equipes que precisam vencer, que precisam se reafirmar na competição, e isso pode favorecer muito o mercado de gols. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo lá em Maceió. E passando para o último jogo do dia, Aliança Lima e Fortaleza, outro jogo dessa Libertadores, mas agora pelo grupo F, onde a gente tem o Fortaleza em terceiro com 4 pontos, ainda sonhando com classificação à próxima fase da Libertadores, e o Aliança Lima em último com apenas 1 pontinho. Jogo que vale muito para o Fortaleza, caso não consiga essa classificação, pega um adversário direto na busca por uma vaga na próxima, na Sul-Americana dessa temporada, até porque o terceiro colocado do grupo consegue uma vaga nesse torneio internacional. E para esse jogo, eu acredito que deve ter uma predominância de gols, até porque deve ser um jogo muito movimentado. Até porque também o Aliança Lima nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe teve ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Fortaleza, nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas tivemos ao menos 2 gols ou mais. E no único confronto entre essas equipes, válido por essa mesma Libertadores, 2-1 por Fortaleza, jogando na capital cearense. E por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,50 e é uma cotação que eu vejo com bons olhos, porque a gente está falando aqui de um confronto direto hoje pela vaga na Sul-Americana e por Fortaleza um plus, quem sabe a classificação à próxima fase da Libertadores. Caso a equipe cearense vence, pode torcer ali por um resultado positivo do River Plate contra o Colo-Colo e levar para a última partida essa busca pela classificação às oitavas de final. Mas pega a equipe do Aliança Lima, que vem de 4 jogos sem derrota, sendo 3 vitórias e 1 empate, buscando também essa vaga na Sul-Americana, até porque a classificação para a próxima fase da Libertadores está muito complicado. E lembrando também que o Fortaleza não vem numa sequência muito boa, tá mal no Campeonato Brasileiro, vem de a derrota para o Botafogo de 3-1, tem uma classificação na Copa do Brasil, mas está dando uma patinada na Libertadores, o que é normal, até porque tá pegando equipes bem qualificadas, equipes boas, e apesar do Aliança Lima não vir com uma boa pontuação nessa Libertadores, é uma equipe sim qualificada e pode dar muito trabalho para a equipe brasileira. Por isso,
mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo lá no Peru. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!